Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula de Tiroideflix. Vocês me pediram bastante um material em vídeo sobre chás e shots na saúde tiroidiana, então eu fiz com muito carinho aqui para vocês. Deixa eu só ajustar a tela e eu espero que vocês gostem bastante. É uma prática que eu uso muito, não só comigo, com os meus familiares, mas na prática clínica dos meus pacientes também, né? Lembrando que nenhuma informação aqui propõe uma consulta individualizada e nem substitui uma consulta com um profissional habilitado, tá? E o que são esses famosos shots? Shots, gente, nada mais são do que concentrados à base de ervas, plantas, especiarias, frutas, cogumelos em pó, resinas como o própolis, né? O própolis ele é uma resina, aminoácidos, tinturas ou algum suplemento feito por massa de manipulação que você vai associar com alguma dessas coisas citadas aqui, tá? Isso tudo no intuito de fornecer mais compostos bioativos, mais nutrientes, né? Como os polifenóis, por exemplo, em uma quantidade pequena de uma bebida, por exemplo. Então, esse é o shot, que remete àqueles shots de bebida alcoólica, né? Shot de tequila, shot de alguma bebida, uma quantidade pequena. Tá? E qual a importância, né, desses polifenóis, desses fitoquímicos para a nossa saúde? Aqui tem algumas das importâncias, né? Tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, cardioprotetoras, ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas, diabetes mellitus, né, obesidade, hipertensão. E os mecanismos de ação dos polifenóis vão muito além da modulação do estresse oxidativo. Tá? Então é importante vocês saberem que eles não são simplesmente antioxidantes no nosso cardápio, que por aí já valeria muito a pena a gente consumir, mas vai muito além, tá? Dentre um exemplo que eu coloquei para vocês entenderem um pouco mais, tem diversos estudos mostrando o papel, por exemplo, dos polifenóis presentes no chá verde, né, que é a famosa Camellia sinensis, na prevenção do câncer, diabetes, doenças neurológicas, inclusive, e cardiovasculares, tá? Então, imagina a gente consumir isso 1, 2, 3 vezes ao dia, um estímulo ali, né, que a gente pode fazer através dos shots, dos chás, para enriquecer mais o nosso cardápio com polifenóis, com esses fitoquímicos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de fitoquímicos que a gente encontra no nosso cardápio naturalmente através do consumo de frutas, verduras, legumes. Aqui tem uma figura do vinho tinto, porque o vinho tinto, né, ele tem o famoso resveratrol, o que não necessariamente precisa tomar vinho tinto para a gente conseguir o resveratrol. O resveratrol a gente consegue, inclusive, no consumo da uva mais escura, tem resveratrol, amendoim tem resveratrol, nozes tem resveratrol, né? O próprio suco de uva tem resveratrol, mas tem o exemplo aqui do vinho, que também tem o polifenol, né? Tem o resveratrol, porque ele é feito de uva escura, tá? Então, aqui, o papel do chás, por exemplo, e aqui tem uma cápsula, porque os fitoquímicos, né, os polifenóis, enfim, esses suplementos todos concentrados, né, a gente pode conseguir em farmácia de manipulação encapsulado, para a gente enriquecer o cardápio, ou, na verdade, até fazer um ajuste de pessoas que ainda estão com dificuldade de consumir esses alimentos, ou que são muito resistentes. Claro que a nossa ideia, como nutricionista, né, como profissional da saúde, a gente sempre estimular o consumo de alimentos, tá? Mas também tem alguns casos que a gente faz mesmo esse estímulo do consumo de alimentos e também uma suplementação, tá? Para a gente ter esse efeito ainda mais pronunciado naquele momento de vida do paciente, naquela faixa etária, um pré, um pós-operatório, né? Enfim, depende muito do objetivo daquele paciente naquele momento, porque o que ele está passando naquele momento, a gente pode também fazer o estímulo além do cardápio, tá? Isso é legal. Então, o consumo de polifenóis, gente, ele traz muitos benefícios também à nossa saúde intestinal. Então, esse consumo vai causar alterações bioquímicas super importantes, como a produção, deixa eu ver se eu consigo sair daqui, fica mais fácil de vocês observarem a figura. Alterações bioquímicas, tá, a nível intestinal, como a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a transformação dos ácidos biliares, que vai ajudar muito no nosso processo digestivo e absortivo, né? A formação de metabólitos microbianos, que também tem benefícios para a nossa saúde, né? Enfim, tem muitos benefícios aqui, tá? Aumenta as tight junctions, que são essas, digamos que é uma colinha que a gente tem entre os nossos enterócitos, né, as nossas células intestinais, e ele tem que estar bem íntegro para que a gente não tenha o leaky gut, que é o famoso intestino hiperpermeável. Então, é importante que a gente mantenha essa colinha
bem firme, tá? Bem resistente. Então, o consumo de fitoquímicos ajuda também a aumentar essas tight junctions, né? E a melhorar também o tamanho dessa mucosa. A gente sempre fala em hiperpermeabilidade, né? Em quebrar toda essa parede, fica uma parede hiperpermeável, mas poucas pessoas falam sobre o tamanho, a espessura dessa parede. É importante. Mesmo que você morar numa casa onde a parede é muito fina com seu vizinho, você escuta a briga deles, escuta eles soltando um pum na casa, né? Porque a parede é muito fina. Então, é importante você ter uma parede numa espessura razoável para que você tenha, né, uma melhor barreira, uma proteção de barreira aí na sua casa, e também a modulação do IgA, que é super importante para nosso sistema imunológico, tá? Então, sempre que a gente melhora a nossa função intestinal, função de barreira, função mucoprotetora, a gente tem mais efeitos antioxidantes de uma maneira geral, efeitos anti-inflamatórios de uma maneira geral, a gente melhora todo o eixo gut-brain, né? Que é intestino-cérebro, imunoproteção, enfim, e diminui, como está aqui, ó, o risco de diversas doenças, né, como síndrome do intestino irritável, obesidade, diabetes tipo 2, resistência à insulina, tá? E o consumo também dos fitoquímicos tem efeito diretamente na microbiota mesmo, ali nas bactérias intestinais, não só na parede intestinal. Então, ele melhora a diversidade microbiana, que é super importante, aumenta bactérias que são super benéficas para a nossa saúde e diminui bactérias patogênicas também. Então, quem quiser ir mais a fundo disso, é só ler com calma esse slide aqui, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre princípios ativos, que muita gente tem dúvida. O que são princípios ativos, tá? Princípios ativos são substâncias cuja ação farmacológica é conhecida e responsável, ou total ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos da planta medicinal. Então, muitas pessoas perguntam, cúrcuma longa é igual curcumina? Qual que eu vou comprar? Porque vocês acham, por exemplo, uma farmácia de manipulação, a cúrcuma longa pó, que nada mais é do que a planta, então eles extraíram o pó da planta, né, o pó da raiz, cúrcuma, vocês acham, isso até em feira de produtos orgânicos. E a gente tem a curcumina, que é o princípio ativo, aí vocês vão achar mais em nível de farmácia de manipulação. Então, a gente tem o princípio ativo, que é uma substância que tem uma ação farmacológica, então uma coisa mais concentrada, tá? Na cúrcuma longa, vocês têm a curcumina, mais um monte de outras coisas, né? Porque a planta, ela não tem só curcumina, ela tem um monte de outros princípios ativos ali, e fibras e tudo, tá? Quando você concentra, você tem o princípio ativo. Então, no caso da cúrcuma longa, o princípio ativo é a curcumina, tá? E por falar em curcumina, gente, eu acho até, então, que a cúrcuma, ela é a raiz mais estudada, que mais tem trabalhos científicos no mundo, tá? A raiz disparada aí de mais estudos. Olha só o impacto que ela tem na nossa saúde, né? Então, estudada em diversas doenças crônicas, como artrite, fibrose cística, epilepsia, úlcera gástrica, doenças renais, câncer, psoríase, diabetes. Gente, muito, mas muita coisa. Tá? Então, tem esses efeitos anti-inflamatórios que a gente conhece, que são bem importantes, e também efeitos até infecções, como malária, leishmaniose, tá? Então, é uma raiz que, assim, tem que consumir, né? Não tem como. Então, colocar mais no dia a dia, a cúrcuma é super legal, tá? A cúrcuma raiz vocês podem colocar no feijão, podem colocar no arroz, quem come frango põe no frango, né? Ou a raiz também raladinha no shot, tá? Ou o pó da cúrcuma também no shot. E quem tiver e quem precisar do mais concentrado, o nutricionista pode prescrever curcumina, tá? E usar também abrindo a cápsula e colocar nesse shot, assim como também a tintura, que eu vou falar para vocês daqui a pouco a definição de tintura, que aí tem tintura da cúrcuma, que a farmácia de manipulação faz um macerado com a raiz da cúrcuma, tá? Num álcool, geralmente álcool de cereais, e faz uma tintura, e a gente consegue utilizar também a cúrcuma em forma de tintura, que concentra ainda mais os princípios ativos da cúrcuma, mas deve-se usar a cúrcuma no dia a dia, tem gente que coloca em suco, tá? Aqui em casa a gente usa bastante cúrcuma também, em tudo, na comida, de uma maneira geral, tá? Outro exemplo aqui do princípio ativo que vocês precisam saber, o gengibre, por exemplo, ele tem alguns princípios ativos muito conhecidos, como o 6-gingerol e o 6-chagaol, tá? E a gente sabe aqui, ó,
que o 6-chagal, ele tem um efeito estimulante, por exemplo, do NF-RF2, que é um potente anti-inflamatório do nosso corpo, tá? Então, ele vai produzir, ele vai ser um estímulo para mais de 400 enzimas antioxidantes no nosso corpo. Então, sempre que a gente puder estimular essa enzima, é bem-vindo, né? E o consumo do gengibre, em forma de chá, de shot, no suco, tá? Raladinho, que a gente coloca na salada, faz super bem para a nossa saúde, tá? E aqui a gente tem o efeito, ó, da inibição, tá vendo? Então, o 6-chagal como efeito também, inibidor dos radicais livres. E quando a gente combate ali, né, essa produção dos radicais livres, a gente vai ter uma atividade antioxidante no nosso corpo também. Tá? E o 6-chagal estimulando a glutationa peroxidase, uma enzima antioxidante no nosso corpo, que é fantástica e de excelente proteção para a nossa saúde, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o uso de shots e chás no nosso dia a dia. Qual o objetivo, né? Quando eu passo para o meu paciente, falo, poxa, vamos tomar mais uns chás, vamos diminuir o consumo de café, vamos colocar pelo menos uma xícara de chá ao dia, né? Vamos fazer um shot, pelo menos um ao dia. E dentre os objetivos disso, gente, a gente tem como uma estratégia antioxidante, anti-inflamatória, melhorar o processo digestivo e absortivo por ajudar na saúde intestinal, como diminuição do processo inflamatório no próprio intestino, e também sistêmico, modulação da microbiota intestinal, modulação da nossa saciedade, então a gente consegue trabalhar a nossa saciedade através dessas estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia, tá? E o controle glicêmico e de sensibilidade à insulina, que é muito bacana, o que vai ajudar a diminuir o processo inflamatório como um todo, até ajudar na perda de peso e também de gordura aí na região abdominal, tá bom? Então, através da nutrição, gente, a gente consegue fazer, né, esse estímulo de enzimas antioxidantes no nosso corpo, o que vai ter esse trabalho de modular o processo inflamatório, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, nossa dieta tem que ser rica em frutas, verduras, legumes, de uma maneira constante. Não adianta um dia ou outro você comer um legume, você tomar um shot, tomar um chá. Claro, é melhor do que nada? Sim, mas é no dia a dia que a gente vai ajudar a melhorar essa balança entre a produção de radicais livres e o controle dessa produção, tá? Porque aí, quanto mais controle você tem dessa produção, menos inflamado você tá, né, com menos, digamos, aceleração de um processo de envelhecimento você tá, mais proteção das suas células, tá bom? Então, aqui. Diversas associações e componentes para os shots, tá? Então, a gente pode usar cúrcuma, gengibre, o guaraná cipó, que é um guaraná que a gente acaba tendo uma concentração aí de cafeína não tão rápida, né? Ela tem um efeito mais lentificado, que é legal até para um pré-treino, por exemplo. A canela, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença da canela do Ceilão e da canela cássia. O matcha em pó, que é um chá verde extremamente concentrado. Pimenta caiena. A erva adaptógena também a gente pode utilizar, como a ashwagandha, o pó, a fáfia, a maca peruana. A gente tem marcas muito legais de maca peruana aqui no Brasil. Cogumelos em pó, como reishi, lion's mane, cordyceps, chaga, maitake, turkey tail. Bem legal, tem resultados muito bons na prática clínica, e vocês já viram falar do cordyceps ou cordíceps aqui, na diminuição de autoanticorpos para tireoide, tá? Algum componente rico em clorofila, como clorela, espirulina, a kelp em pó, lembrando que a altíssimo teor de iodo tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que ter a certeza absoluta de que a quantidade de iodo tá ok no cardápio, tá ok no corpo, não coloquem kelp todos os dias, tá? Porque vocês vão aumentar muito a quantidade de iodo no cardápio, tá? Então, esporadicamente, vocês já viram, né? Eu já falei para vocês que não tem problema. Todo dia vocês têm que ter certeza absoluta de que vocês estão deficientes, tá? Para que vocês possam fazer uma correção, de repente, através da kelp, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não prescrevo kelp pó para quem tem disfunções tiroidianas, tá? Clorespirulina, uso como forma de rodiziamento. Um dia ou outro, 2 vezes por semana, sempre quantidades pequenas, não bota aquela quantidade toda que vem no rótulo, tá bom?
mas acho válido, acho legal, mas não precisa exagerar. Assim como tudo, vocês vão ver como um dos tópicos do resumo é a gente tem que rodiziar tudo, gente. Não dá para fazer todo dia o mesmo chá, todo dia o mesmo shot, durante meses, anos, tá? A gente tem que rodiziar tudo. A gente pode usar também uma tintura, como própolis, ou combinação de ervas de acordo com a individualidade do indivíduo. Mix de fibras também eu gosto bastante, de psyllium, goma cássia purificada, que tem o nome de Fibergum no mercado, inulina, Foz. Lembrando que a inulina e Foz, eles fermentam um pouco mais, tá? Então tem essa questão aí que tem que ser levada em consideração, mas são fibras bem interessantes também. Mas vai fermentar, a tendência é produzir mais gases, tá? O Fibergum é muito pouco fermentativa, o psyllium também. Alguns suplementos adicionais, como glutamina, creatina, inositol, que a gente, como eu falei para vocês, a gente pode fazer na farmácia de manipulação, abrir a cápsula, abrir o sachê e colocar. O glutamina, a creatina, a gente compra pronto em loja de suplementos, online. Colágeno, até 10 gramas de colágeno, a gente não quebraria o nosso jejum, se esse for o intuito também de você fazer um shot matinal, mas continuar no jejum metabólico. Dá para fazer, tá? Sem problema. Eletrólitos também dá para fazer, como, por exemplo, pessoas que estão no jejum, né, que estão numa cetose, uma dieta cetogênica, ou que querem muito estimular a produção de corpos cetônicos, eletrólitos pode ser importante também para quem já está muito tempo em cetogênica, tá? E acaba tendo alguns efeitos adversos, digamos assim, como ketoflu, e aí a gente precisa um pouquinho de eletrólitos aí, tá? O TCM, triglicerídeo de cadeia média também, a gente pode colocar, assim como o C8, né? Que é o óleo de coco mais concentrado em 8 carbonos, tá? E outros componentes, a gente pode utilizar também carvão ativado, resina de óleo de copaíba e por aí vai. Então, vocês viram que tem um mundo de combinações quando a gente fala em shots, tá bom? Vamos falar um pouquinho da diferença da canela caça e da canela do Ceilão, tá? Aqui tem uma figura que mostra um pouquinho, dá para ver um pouquinho da diferença dela ao olhar. Mas a canela do Ceilão é originada de uma árvore específica, ela é mais rara e ela é mais cara também de se adquirir. A outra espécie é muito comum e muito comum no nosso país, ela é muito abundante, que chama canela cássia, tá? Que é o que a gente tem aqui em maior quantidade no nosso Brasil, que eu falei para vocês, tá? Ambas, gente, têm altíssimo teor de antioxidantes, fato. Só que a diferença mais importante entre as duas é que a canela cássia, que é essa que a gente tem no nosso país em maior quantidade, vocês acham com muito mais facilidade, tem altos níveis de uma substância aromática, tá? Que chama cumarina, mas ela pode ser tóxica para o fígado, dependendo da quantidade que ela é consumida e por quanto tempo de uso ela é consumida, tá? A gente está falando aqui da questão do pó dela, tá? Então, mais do que 6 gramas do pó, tá? Ao longo do dia, né? 6 gramas do pó da canela cássia no dia por mais de 6 semanas pode ser bem perigoso, né? Então, para quem gosta de canela, como eu uso muito canela no meu dia a dia. Eu coloco no shot, eu coloco na fruta, eu coloco no shake de treino, né? No shake pós-treino. Eu amo canela, como até em cima de batata doce. Quando eu vou comer uma quantidade maior, eu uso a canela do Ceilão. Eu compro o pó da canela do Ceilão online, ela é mais cara assim, e eu deixo para isso. Quando eu vou consumir de uma maneira assim, só um pouquinho, né, em cima ali de uma banana ou de alguma coisa, eu vou usar menos, uma quantidade menor mesmo, eu uso a canela caça. Então, eu tenho as duas na minha casa, tá bom? O pó, tá? Eu tenho o pó das duas. Então, na canela do Ceilão, gente, a quantidade é quase indetectável dessa substância que chama cumarina. Então, ela tem um teor tão bom de antioxidantes, né? Mas ela não tem essa substância que, se comer demais, pode dar problema, tá? Então, eu sugiro que quando vocês que gostam de canela como eu, quando vocês forem consumir canela, algo que vocês fazem sempre, sei lá, numa salada de fruta ou num shot, pese antes, para vocês terem certeza quanto de canela tem ali. 6 gramas, gente, é bastante, tá? Mas como eu falei para vocês, num dia eu chego a comer 6 gramas, sim. Eu amo canela. E a canela tem diversos benefícios para a nossa saúde, inclusive combatendo a resistência à insulina, né? O que é muito legal também para quem tem resistência à insulina e diabetes propriamente dito, tá? E tem vários outros efeitos muito maravilhosos para a nossa saúde aqui, tá? Como a melhora do índice do perfil glicêmico, que eu falei para vocês, tá? Melhorando a glicemia, a insulina pós-prandial, que é depois de comer,
melhora, diminui triglicérides, LDL colesterol, que é dito colesterol ruim, tá? Aumenta o colesterol bom, o HDL. Então, vai ter impacto aqui no diabetes tipo 2, na resistência à insulina, e ela faz uma modulação super interessante antioxidante. Aumenta a glutationa peroxidase, superóxido dismutase, diminui malondialdeído, que é um marcador inflamatório que a gente tem. Então, assim, vale super a pena a gente colocar canela no nosso dia a dia, tá? Seja o pó, na forma de chá, tá? Ou quem não gosta mesmo, a gente consegue fazer farmácia de manipulação encapsulado para a pessoa poder engolir, se a gente realmente quer os benefícios da canela, mas a pessoa não tolera a canela. Tem muita gente que não gosta de canela, né? E ok. E aí tem vários trabalhos também mostrando os efeitos da canela na síndrome do ovário policístico, na hiperglicemia, resistência à insulina, que eu falei para vocês, no hiperandrogenismo, né, também causado associado muito aí à síndrome do ovário policístico, tá? Então, assim, é bem legal, gente, bem legal mesmo. Vale a pena a gente usar a canela no dia a dia. Quem gosta mais, usa a canela do Ceilão, para não ter esse risco da cumarina, tá bom? Mas eu deixei uma dica aqui para vocês, ó. A canela do Ceilão, a gente encontra no Brasil, como eu falei para vocês podem fazer uma busca no Google e comprar online, mas vocês podem usar também 3 partes da canela cássia em pó para uma parte da canela do Ceilão. Então, vocês fazem essa mistura, deixam num potinho para vocês usarem no dia a dia de vocês. Então, a chance de vocês terem algum tipo de problema é muito menor fazendo essa mistura e acaba gastando um pouco menos, tá? A canela do Ceilão, gente, ela é bem mais cara, né? Então, pela medicina tradicional chinesa, gente, a canela também ajuda a aquecer o corpo, o que é bem interessante. Ele é um tônico do Yang, né? Que a gente chama, que é um excelente rejuvenescedor do nosso sistema reprodutor. Ajuda a circular a energia, né, com mais facilidade, que é o Qi, que isso é super importante para a medicina chinesa, e para eles, quando tem uma estagnação, quando essa energia não circula, é sinônimo de doenças, tá? Então, a gente evita a estagnação dessa energia em alguma parte do corpo, e aí causando vários problemas, como, por exemplo, dores crônicas, tá? Então, assim, gente, vale super a pena o uso da canela no nosso dia a dia. Olha lá, ambas as canelas têm propriedades de ajudar a controlar a resistência à insulina, diabetes, são antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, ajuda, inclusive, a regular os níveis de ácido úrico e até combater o aparecimento precoce de cabelos brancos, tá? Então, tá aqui, ó, antioxidante, imunomoduladora, protetora gástrica, tá? Melhora o processo digestivo, melhora o perfil lipídico do corpo, como eu mostrei para vocês, diminui LDL, aumenta HDL e colesterol, tem efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos. Eu sou fã de canela. Prescrevo muito e uso muito. Tá? Aqui, basicamente, como que a gente monta um shot, tá? Não tem muita regra, mas só para vocês entenderem um pouquinho como a gente trabalha. Sempre uma solução aquosa, 30 a 50 ml de água, tá? Se for de manhã, eu prefiro que seja até uma água mais morna, tá? Pela medicina tradicional chinesa, não é legal a gente acordar e tomar uma bebida gelada ou fria, é legal uma temperatura mais morninha, né? Então, isso é praxe meu indicar essa maneira. Com uma solução ácida, né? Então, limão ou maracujá, ou uma meia laranjinha espremida, abacaxi, tá? Lembrando que, dependendo da fruta que vocês colocarem aqui, com uma laranja, vocês vão quebrar o jejum, tá? Se o objetivo for se manter em jejum mesmo depois do shot, não dá para colocar, tá bom? Mas o maracujá é uma fruta de baixa carga glicêmica, limão é ok vocês fazerem, não vai quebrar o jejum. A gente pode usar também o vinagre de maçã orgânico não processado, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco também os mais benefícios, tá? Então, essa solução ácida tem como objetivo melhorar a digestão, a saúde hepática, tá? A saúde intestinal também. E é uma estratégia muito eficiente, gente, para a gente reduzir o impacto glicêmico da refeição. Então, nessa próxima refeição que virá, principalmente o vinagre de maçã, que vocês vão ver, tem vários trabalhos mostrando isso. Uma solução também herbal, à base de plantas, onde a gente usa gengibre, por exemplo, macerado, né, o gengibre que a gente consegue amassar, ou raladinho. Tome muito cuidado quando forem ralar o gengibre e o açafrão para não ralarem o dedo, tá? Que também é comum machucar e acabar ralando o dedo aí também, né? Uma tintura, por exemplo, 10 a 30 gotas, pode usar até mais, dependendo do objetivo e do que o nutricionista prescrever, tá bom? Então, é importante, sempre que eu falei para vocês, rodiziar tudo, tá bom? Então, assim, eu prescrevo vinagre de maçã, prescrevo limão cravo, enfim, eu vou rodiziando se a pessoa não tiver nenhum tipo de problema também com a questão ácida, tá? Porque tem alguns pacientes que não toleram
nenhum tipo de acidez assim logo de manhã. Porque tem muito problema intestinal, gastrointestinal, pode ser que no primeiro momento a gente não consiga, tá? Então tem que respeitar isso, tá bom? Aqui, gente, os benefícios do uso do vinagre nos shots, um monte de coisa legal. Aqui algumas dicas de como vocês vão escolher isso, tá? Prefiram sempre o orgânico, não filtrado, não pasteurizado, vocês vão ver isso no rótulo, tá? Isso é importante para a gente manter o que a gente chama de mãe do vinagre. Quando vocês pegam um vinagre de maçã, vocês vão olhar assim embaixo, o vinagre de qualquer fruta, vocês vão ver como se fosse uma fumacinha, uma coisinha assim que vai, né? Parece que ele vai se mexendo. Aquilo é a mãe do vinagre, aquilo que faz toda a manutenção dos micro-organismos benéficos. Então, quando vocês compram um vinagre de maçã orgânico, não filtrado, pasteurizado, a gente consegue manter essa mãe do vinagre ali, tá? Por favor, compre vinagre de maçã em garrafa de vidro, tá? Tem muito vinagre de maçã vendido por aí em garrafa de plástico. Não só de maçã, como de outros vinagres, tá? Prefiro um de vidro, que é sempre melhor. E uma acidez sempre entre 4% a 6%, tá? A acidez, ela é importante? Sim, ela é muito importante, porque ela é um sensor da quantidade do ácido acético no produto, que é o que tem, por isso que a gente quer usar o vinagre, é por conta desse ácido acético. Então, claro que uma acidez mais controlada é melhor, porque mais ácido acético vai ter no vinagre, mais benefícios a gente vai ter, tá bom? Eu peço sempre para começar com uma colher de sobremesa e a gente vai evoluindo até chegar a uma colher de sopa, até aquele paciente conseguir tolerar aquilo ali, tá? Não precisa deixar na geladeira depois de aberto, tá bom? Mas evite deixar também à luz, de repente dentro do armário, ali tá bem tranquilo, onde vocês colocam azeite, né? Onde fica assim, um ambiente fechadinho, mas não precisa deixar na geladeira. Antes de usar, dá uma mexidinha nele, tá? Para não deixar a mãe do vinagre ali no fundo da garrafa, tá? E aí ele vai você vai acabar consumindo aquilo na sua dose que você escolher, tá? E o uso de shots com vinagre de maçã antes da refeição, né, é super bem-vindo, tá? Para essas questões digestivas. E também antes de dormir é interessante. Por quê? Porque ele vai melhorar a glicemia do jejum. Então, pessoas que têm uma hiperglicemia no jejum, é legal usar, de repente, antes de dormir, num chá, alguma coisa, colocar o vinagre de maçã, né? Ou simplesmente toma o chá e toma na colher o vinagre de maçã. Não tem problema nenhum, tá? E também como tempero da salada, super bem-vindo, tá? Vamos lá, os benefícios em si. Por ser fonte de ácidos orgânicos, tá? Com destaque aqui para ácido clorogênico, ácido gálico, catequina, ácido málico. São alimentos que vão ativar uma via que a gente chama via da AMPK, que é um dos principais sensores que nós temos no nosso corpo, o metabolismo mais eficiente. Então, sempre que a gente puder estimular essa via, a gente está acertando, tá bom? Controla as vias de saciedade pós-prandial significa depois de comer, ajudando a regular o apetite, tá bom? Modula o nosso estresse oxidativo, aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, como a SOD, que é a superóxido dismutase, o que vamos reforçar aqui. Pessoas com hipotireoidismo, gente, envelhecimento precoce, muito cabelo branco, doenças inflamatórias de alguma maneira, né? Tem uma baixa atividade dessa enzima, tá? Então, para quem tá ouvindo aqui, tem hipo, é importante ativar um pouco mais essa enzima. E vocês ativando a via metabólica da AMPK, como, por exemplo, com o uso do vinagre de maçã, é bem-vindo, tá? E é um alimento fermentado que traz muitos benefícios para a nossa saúde intestinal, que vocês já viram na aula aqui, tá? Então, o alimento fermentado é bem interessante para a nossa saúde intestinal. Só não é interessante para quem, de repente, está com uma candidíase de repetição, está com uma candidíase de difícil ali tratamento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os alimentos fermentados, dentre eles o vinagre, tá bom? Mas aqui, ó, modula o equilíbrio ácido-alcalino no nosso corpo, tem efeito antifúngico, antimicrobiano, especialmente na redução da disbiose intestinal. Aumenta a atividade da pepsina, o que também vai ajudar muito a melhorar a nossa função digestiva, principalmente de proteínas, tá? A pectina, que é presente na maçã, é um pré-biótico natural. Então, vai ajudar também a alimentar as bactérias boas no nosso corpo e também vai ajudar na formação dos ácidos graxos de cadeia curta, que tem também benefício na nossa saúde intestinal. Olha só, gente, que bacanérrimo isso. Os trabalhos mostram a melhora da sensibilidade à insulina ao redor de 34% após uma refeição em que foi consumido vinagre antes da refeição. Então, um shot com uma colher de sopa de vinagre
antes de uma refeição, vai ajudar muito a melhorar a sensibilidade à insulina. Lembre-se, resistência à insulina a gente não quer. Sensibilidade à insulina, perfeito, é o que a gente está buscando. E também diminuir a toxicidade do paracetamol, que é uma medicação que vocês conhecem, de repente até já usaram alguma vez. Muito legal, né? Aqui essa figura, gente, é de um artigo científico, tá? Então, mostrou, tá? Que de 20 a 30 gramas de vinagre por dia, o que seria equivalente a 4 colheres de sopa, tá vendo aqui colocado antes de uma refeição, tá? Então, seja café da manhã, almoço, jantar, né? Vai ajudar a diminuir a glicemia, inclusive aquela glicemia do jejum. Bem legal, né, gente? Bem legal. E aqui também tem trabalhos do vinagre melhorando a capacidade, digamos, a performance esportiva, tá, do nosso corpo. Por quê? Porque ele vai estimular a biogênese mitocondrial, né? Então, com isso, aumenta a capacidade de endurance. Tem trabalhos com vinagre de maçã mostrando melhora a capacidade de endurance. Então, assim, é bem interessante, né? Isso aqui também é uma figura de um outro artigo científico, né? Então, assim, o uso do vinagre de maçã ó, pode melhorar o perfil lipídico, facilita a secreção de insulina, melhora toda essa questão da resistência à insulina, diminui, né, esse esvaziamento gástrico, que é legal porque dá mais saciedade para a gente, né? E melhora a utilização de glicose, perdão, na musculatura esquelética, né? Então, é bem legal, por isso que também melhora a performance esportiva, tá? Então, sempre a minha dica das minhas prescrições, eu falo para todos os meus pacientes, tentem usar mais ervas e especiarias no dia a dia de vocês, tá? Porque o uso delas já tem vários trabalhos comprovados na ciência que melhorando o metabolismo de glicose, doenças cerebrais, doenças intestinais, sinais e sintomas digestivos, manifestações neurológicas, inflamação, demência, tá? E o própolis, que é o tão famoso resina de própolis que a gente usa muito nos nossos shots, né? Tem vários benefícios para a nossa saúde, gente. Dentre eles, bacteriana, antidiabética, antifúngica, antioxidante, anticâncer, antiprotozoário, antitumoral. Tem ação também nos dentes, né? Anti-inflamatória, que eu já falei para vocês, tá? Então, vale a pena a gente usar o própolis aí no nosso dia a dia, tá? Então, aqui tem alguns também derivados de produtos apícolas, né? Então, a geleia real, que também tem benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos. A geleia real, gente, é legal vocês colocarem uma quantidade pequena, tem que deixar dentro do congelador, tá? Ou do freezer, né? Geralmente dentro do congelador, para vocês ficarem mais fácil de vocês usarem, né? Porque tem uma espatulinha que vem junto, sempre lavada, né, gente? Então, é muito cuidado. Usa uma quantidade pequena, uma espatulinha, e coloca sublingual, tá? Não é legal vocês diluírem no shot, até porque não vai diluir no shot. Vocês têm que colocar e aí vocês deixam dissolver e tomam um shot em cima, tá? Mas a gente pode fazer parte dessa refeição aí, dessa estratégia antioxidante que vem aos shots. Então, geleia real é muito legal. Inclusive tem efeito antiadipogênico. O que é isso? Evita o acúmulo de gordura corporal, tá? Então é bem legal. Aí a gente tem pólen de abelhas também, com diversos benefícios à saúde. O pólen muita gente não sabe, mas ele é riquíssimo em aminoácidos, então é um alimento que vale a pena a gente colocar no dia a dia aí de pessoas que de repente fazem atividade física, querem evitar perda de massa muscular, um idoso. Eu sou fã. E como praticamente todos os dias também, tá? E o própolis também, que é muito fácil da gente encontrar. Eu atendo pessoas online do mundo inteiro. E, gente, é muito difícil achar própolis em alguns lugares do mundo. E quando encontra, é muito caro. E o nosso própolis aqui é super fácil de encontrar e barato. Então, coloquem própolis no dia a dia de vocês, tá? A gente tem o própolis verde, o própolis vermelho. É mais fácil, né, encontrar o própolis verde. Ambos são sensacionais, tá bom? Vale super a pena aqui e com vários benefícios para nossa saúde, como vocês podem ver, tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem aqui esse slide, também tem alguns trabalhos científicos para dar uma pesquisada. Mas é assim, maravilhoso. E vale a pena a gente colocar num shot, tá? Eu geralmente prescrevo ou no shot matinal ou antes de dormir, num chazinho antes de dormir, tá? Tem um trabalho com camomila e risco de câncer de tireoide, tá? Mostrando, né, a relação do consumo desse chá com o câncer tireoidiano, mostrando que o consumo regular do chá de camomila, né, a Matricária camomila, durante anos foi associado com uma diminuição
do risco de aparecimento de câncer de tireoide em populações saudáveis na Grécia. Tá? Então, a teoria é de que os fitoquímicos presentes na camomila têm esse combate às espécies reativas de oxigênio, né, digamos, os radicais livres, que acabam envolvendo a síntese de hormônios tireoidianos, né, na própria tireoide, que estão implicados também com a fisiopatologia do câncer, tá? Então, é bem interessante, fica aí uma dica para vocês, né, do uso do chá de camomila para quem quer prevenir câncer na tireoide, mas a camomila é maravilhosa, tá? Só não acho que é válido você tomar todos os dias o mesmo chá, tá? Então, rodiziar entre os chás, mas é importante eu mostrar para vocês, como o nosso intuito aqui é falar mais sobre saúde tireoidiana, falar, né, que existe esse trabalho da camomila e o risco de câncer de tireoide, mostrando o efeito protetor. Tá? O chá verde de tireoide, já falei um pouquinho para vocês sobre o chá verde em relação a isso, mas a função tireoidiana ela pode ser impactada, gente, com o consumo de extrato de chá verde em altas doses. Então, não é você tomar um chá uma vez ao dia que vai ser ruim para você, ou né, até 2 vezes ao dia, digamos assim. O problema está quando você concentra muito, por exemplo, o pó, né? Então tem, como vocês fazem em farmácia de manipulação, um concentrado do chá verde. O matcha ele também já é mais concentrado, ele é um chá verde mais novo, mais puro, uma alta quantidade de antioxidantes, ele é muito legal para shot. Só que uma quantidade muito grande pode impactar na saúde tireoidiana. Então, por isso que eu também falo para vocês, bato na mesma tecla. A gente tem que rodiziar. Pode usar matcha, quem tem uma tireoidiana, quem toma medicação para tireoide? Pode. Pode tomar chá verde? Pode. Mas não precisa exagerar na quantidade do pó, por exemplo. Né? E quem gosta de chá verde, espera um pouquinho mais depois da medicação da tireoide. Mesmo que deu aquele intervalo, espera mais um pouco, espera pelo menos umas 3 horas para consumir um chá verde, tá? Porque a gente tem esses trabalhos que mostram isso, tá? Que uma quantidade expressiva de chá verde pode diminuir a quantidade sérica de T3 e de T4, aumentar os níveis de TSH, tá? Então, tem que tomar cuidado. É só assim, fica de olho, não precisa se entupir de matcha e de chá verde ao longo do dia, tem que rodiziar, tá? Então, isso é super importante, tá bom? Isso aqui eu vou falar para vocês porque é importante, porque quando a gente fala de distúrbio tireoidiano, gente, a gente fala em processo inflamatório envolvido. Todo distúrbio tireoidiano tem processo inflamatório envolvido, tá? E tem esse NF-κB, que é um fator transcricional, e ele é o ponto importante porque ele está no processo inicial de dor e de inflamação no nosso corpo. Antes da gente sentir a dor, de ter o processo inflamatório, tudo começou com o NF-κB, tá? Então, o que é importante a gente fazer? Qual que é a questão aqui? Tanto a cúrcuma, por exemplo, como o gengibre, que são raízes muito facilmente encontradas no nosso Brasil todo, e por conta dos ativos que tem nessas raízes, tem a capacidade, gente, de inibir esse NF-κB, tá? Que é onde a gente inicia o nosso processo inicial de dor e de inflamação. Então, esses ativos e essas raízes, os temperinhos que a gente usa no nosso dia a dia, muitos deles têm esses efeitos inibitórios do NF-κB. Então, imagina a gente usar um shot, pelo menos uma vez ao dia, 2 chás ao longo do dia, mais um shot antes de dormir ou um chá. Olha como vai ser importante para a gente regular esse processo, né? Para a gente segurar esse processo inflamatório, tá? Então, aqui, ó, dentre os estimuladores do NF-κB, que é uma coisa que a gente não quer que estimule muito, está o processo de glicação proteica, por exemplo, quando a gente consome muito açúcar, muitos alimentos queimados, aquela casquinha torradinha do frango, da carne, né, churrasco, tudo isso aumenta muito o nosso processo de glicação proteica, por exemplo, tá? A translocação bacteriana, que no caso a gente está falando do leaky gut, por exemplo, a hiperpermeabilidade intestinal por si só, vai estimular o NF-κB e que vai trazer um monte de consequências. Então, como a gente fala, o intestino não tem ligação com outras doenças. Como não? Como não? Se essa translocação bacteriana, se bactérias que estão no intestino, que não era para estar no teu sistema, né, sistêmico, tá ali, como que não vai te causar problemas? Claro que vai te causar problemas, tá? E dentro dos inibidores, né, tá aqui, ó, a curcumina, que é o ativo principal da cúrcuma, o resveratrol, EPA, DHA, que são
óleos, né, que vocês já ouviram, né, o EPA de peixe, o DH a gente tem de algas marinhas também, tá? A quercetina, que é um princípio ativo encontrado na cebola, na maçã, tá? Luteolina, berberina, a boswellia serrata também, que é bem legal, que a gente manda fazer em farmácia de manipulação, tá? Então, esses são alguns inibidores do NF-κB. E por isso que é importante a gente colocar, conhecendo esses princípios ativos, né, ter esse alimento e colocar no shot, ou fazer em farmácia de manipulação, que eu falei para vocês, e usar também no shot. Abre a cápsula e coloca ali, mistura, ou toma a cápsula e toma o shot ali, nem que seja de uma água morna com limão, entendeu? Já vai ser importante. Aqui, ó, mais alguns compostos ativos que inibem o NF-κB, tá? Aqui tem um errinho, é NF-κB. A capsaicina, que a gente encontra na pimenta vermelha, a quercetina, como eu falei para vocês, tem na maçã, na cebola, nas frutas cítricas, ácido elágico, que é um princípio ativo muito encontrado na romã, indol 3-carbinol, sulforafano, a gente encontra muito nas brássicas. Brássicas são aqueles alimentos que parecem flor, então couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, né? As catequinas, por exemplo, que a gente encontra principalmente aí no chá verde, o resveratrol, uvas escuras, amendoim, nozes. E aqui é um exemplo, tá, gente? Então, a gente consegue comprar, por exemplo, a pimenta pó, né? Que a gente consegue também colocar isso num shot. Quem consegue tolerar, coloca uma pitadinha ali no shot também, e tem um estímulo bem legal, assim como o termogênico pré-treino. Eu adoro colocar um pouquinho de pimenta caiena no pré-treino, no shot pré-treino, é bem interessante. Esse pozinho aqui mais arroxeado é um pó da casca tanto da semente da uva vermelha, como da casca da uva vermelha. Então, a gente consegue fazer isso também, comprar pronto e colocar num shot. A gente vai estar colocando resveratrol aqui, vai estar colocando capsaicina aqui, esse verdinho aqui representando um matcha em pó, que a gente acha até orgânico online, tá? Então, em loja de suplemento, não é uma coisa muito barata, mas assim, é bem pouquinho que a gente vai usar, nem dá para a gente consumir uma quantidade muito grande de matcha em pó, tá? Porque ele dá dor de cabeça, então ele tem um alto teor de teanina, então se a gente passa um pouquinho do limite, vai dar dor de cabeça. Numa quantidade ok, tu só vai se sentir bem, vai melhorar teu foco, atenção, inclusive, e excelente termogênico, tá? Então, aqui seria até um pré-treino bem legal, a gente mistura com um pouquinho de limão aí, água morna, ó, e manda ver para treinar, tá bom? Então, fica até uma sugestão aqui, mais uma para vocês rodiziarem, mas vai ter mais exemplos aqui até o final da apresentação, tá bom? Então, aqui algumas dicas bem legais. Organizem a rotina de vocês, tá? De preferência, ter horário para acordar, horário para dormir, para a gente regular o nosso ciclo circadiano. Trabalhar com uma periodização, eu acho importante. Então, escolher um dia para o jejum intermitente, tá? De ao menos 16 horas. Quem nunca fez, começa com 12, vai aumentando para 13, 14, uma vez só por semana, tá, gente? Um dia só, tá? Porque com isso vocês vão ter uma capacidade de subir aquele NRF2, que tem o estímulo de mais enzimas antioxidantes do nosso corpo, e que vai contrapor o NF-κB, que é aquele fator transcricional que significa inflamação e dor, tá? Incluir ao menos 2 shots ao dia e 2 chás ao dia também. Esse seria, assim, o ideal, mas se fizer um shot, um chá, já vou ficar feliz da vida se vocês fizerem isso, tá? E aqui algumas sugestões de shots, anotem, tá bom? De shots para os distúrbios tiroidianos. Então, eu coloquei aqui 12 opções de shots para vocês e para vocês rodiziarem, tá? Então, não precisa comprar tudo de uma vez para vocês terem um monte de coisa na sua casa, né? E também tem o seu custo. Então, de repente, começa com as coisas mais em conta que vocês têm, ou que vocês querem fazer um teste, ver como é que vocês ficam, tá? Sempre se puder, comprar orgânicos dessas opções aqui quando tem alimento, tá? E rodiziando comprei para vocês. Então, 30, 35 ml de água, gente, é o suficiente para vocês diluir isso daqui, tá? Não é para ser gostoso, é para ser funcional, tá bom? Então, não queiram tomar um shot desse e falar, nossa, que delícia, amei. Tem alguns mais saborosos, outros não, tá? Mas tem que usar, tem que fazer, e é assim mesmo, tá bom? Na vida é assim, a gente não faz só o que a gente gosta, o que a gente quer, tá? Mas depois, se vocês começarem a fazer, gente, se vocês não fizerem um dia ou outro, vocês vão sentir falta. Falta aqueles meus shots. O meu pai sente falta dos shots quando ele não toma, né? Então, é um barato isso. Então, você vê que a pessoa toma, reclama, mas ele se sente bem. Senão, ele não estava sentindo falta daquilo também. Quantos componentes a gente pode acrescentar e como posso começar? Tudo vai depender do objetivo e da estratégia do momento. Para vocês não errarem, gente, eu costumo associar 3 itens no começo,
tá? Então, 3 a 4 itens tá legal. Quando começa a misturar muita coisa, eu não acho muito legal. Tem que ter um conhecimento maior de plantas, né? Para que vocês não façam interação entre eles. Então, aí seria legal realmente consultar um nutricionista, perguntar e vai orientar muito bem. Para vocês não errarem, comecem com 3 a 4 no mesmo shot e não teria problema. E como que a gente pode começar? Aqui tem algumas dicas para vocês, tá bom? Então, periodizem chás e shots. Façam sempre um shot da manhã, ao acordar, tá? Que vai ter aquela função antioxidante, anti-inflamatória, ativação de biogênese mitocondrial. Tem várias sugestões ali para vocês poderem brincar, né? Na verdade, conhecer o corpo de vocês, como vocês respondem e começar a ter essa rotina. Então, assim, algumas sugestões. Matcha, gengibre, moringa em pó, que é bem interessante, vocês conseguem comprar online. Canela em pó, guaraná-cipó, extrato de beterraba, o cogumelo, o cordíceps é bem legal, principalmente se você for treinar depois desse shot, tá? É bem interessante, vai dar bastante pique de disposição. O Lion's Mane, que é um outro pó de cogumelo também, especialmente se você for estudar, trabalhar, porque ajuda bastante no sistema nervoso central. No meio da manhã, coisa assim, de 15 a 20 minutos, de repente, antes do almoço, pode ser também, um chá mais, para quem é mais compulsivo, chá de erva cidreira, camomila, melissa, vai ajudar a trabalhar a compulsão. Chás mais amargos, que eu sou fã, acho que todo mundo tem que ter um estímulo amargo uma vez ao dia, tá? Então, banchá, chá de alcachofra, dente de leão, boldo, são chás que vão ajudar na secreção de mais enzimas pancreáticas, ajuda muito no processo digestivo, como de gorduras e proteínas, é bem legal. Tá? Esse chá também, gente, chamar, que vocês podem fazer também depois da refeição. E se a coisa estiver muito braba, gente, antes e depois, tá? Então, os chás mais amargos também vão ajudar a saturar as papilas gustativas que dão a vontade de comer doce. Então, é importante a gente trabalhar com chás amargos também para pessoas que têm muita vontade de comer doce, tá? Então, uma vez na semana vai adiantar? Não. O chá amargo, pelo menos rodiziando entre essas ervas mais amargas, um por dia, para as pessoas que gostam muito de comer doce, tá? Aí vai ser bem interessante, tá? O alcaçuz é uma erva que não é uma planta que não é considerada uma erva amarga, mas ela também faz esses benefícios, mesmo os benefícios dos chás amargos, tá? E é gostoso, é bem gostoso de tomar. Vocês encontram aí online também para comprar. Outra coisa que eu sou muito fã é chá de cascas secas de frutas, de laranja, de jabuticaba, de limão, obviamente, gente, orgânico, né? Pelo amor. Então também chá com essas cascas vai ajudar a controlar a vontade de comer doces, porque faz saturação dos receptores do paladar doce. Tem algumas marcas no Brasil também bem interessantes, a gente encontra até em quiosque de shopping, que tem um blend de ervas com essas cascas, tá? E mesmo que não seja orgânica, gente, a gente vai usar, não vai usar uma quantidade muito grande, né? Mas para fazer na casa de vocês, comprem um orgânico. Aí vocês podem lavar muito bem, secar, deixar no forno também para secar. A jabuticaba não precisa ser seca, né? Vocês podem comer a jabuticaba orgânica de preferência, para vocês, lavar aquilo lá bem, né, e depois seca mesmo, né, pode ser ao sol, que seja, eles podem congelar e fazer um chá, quando vocês quiserem, com a casca de jabuticaba, sensacional para a saúde. Então, quem tem pé de jabuticaba em casa, não joga as cascas, hein, pelo amor de Deus, guardem as casquinhas, para vocês fazerem chá. E aqui no meio da tarde, para aumentar os níveis de energia, né, a gente geralmente busca o quê? Cafeína. Eu vou contar um segredo para vocês, gente, eu era viciada em cafeína, eu era movida através da cafeína. E eu fui parando aos poucos, quando eu comecei a ter problemas no meu sono também, e hoje eu tomo principalmente café descafeinado, eu tomo com cafeína só no período da manhã, ou raramente à tarde, se de repente eu quero treinar, ou eu sei que eu vou ter que ficar acordando até mais tarde, para realmente me dar esse estímulo, mas isso, gente, não é legal. Evitem o consumo de cafeína à tarde, porque causa um grande estímulo nas nossas glândulas adrenais, isso com o tempo pode dar problema. E pela medicina tradicional chinesa também, gente, cafeína também não é legal, tá? Então, cuidado com o consumo de café com cafeína, principalmente no período da tarde para o final do dia. Prefiro realmente chás, né? E quanto menos vocês dependerem dessa cafeína, melhor, tá? Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer essa troca, né? Até os pós de cogumelos, outros adaptógenos, que a gente pode fazer uma suplementação também, vai ajudar bastante, tá? Então prefiro um café, quem gosta de café com cafeína, mais no período da manhã. E tome cuidado se você é uma pessoa que dorme pouco e vive se estimulando com cafeína, vai ficar cada vez pior, vai estimular muito as adrenais, isso não é legal. Então, depois das 15 horas, eu evito, tá? Que meus pacientes tomem cafeína, coloquem cafeína ali, e se for usar, sempre colocar um adaptógeno junto, como uma macaperuana pó, uma ashwagandha, né? Uma fáfia. Então, eu também faço isso,
tá? Então, quando eu vou consumir um café, como por exemplo um pré-treino, eu gosto de colocar um reishi, né, um pozinho, uma maca peruana, tá? Com café com cafeína, e mando ver lá no treino, depois me dificulta um pouquinho para voltar, mas de repente é um objetivo que eu quis ali, tá bom? Então, tava meio down, quis tomar uma coisa para subir, mas o ideal é que a gente sempre fique bem, tá? Principalmente se você dormiu bem, comeu bem, é esperado que você fique bem, tá? Não se hiperestimular sempre com cafeína. Então, outra sugestão aqui, gente, para diminuir a vontade de comer doce, chá de hibisco com casca de laranja, tá? Melhora muito também a ansiedade, tá? Além de diminuir a vontade de comer doce. E sugestões de chá para melhorar a resistência à insulina, dentre os top, alecrim, hortelã e a canela que eu falei para vocês, tá? Canela cássia mesmo, maravilhosa, tá bom? E os chás da noite, para a gente ajudar na modulação aí de GABA, né, que são receptores que ajudam a acalmar, que faz você dormir melhor, se aprofundar no sono. Eu coloquei uma observação aqui, né? Apesar de que à tarde a gente já começa a modular isso. Tem muita gente que tem dificuldade para dormir, gente, e acha que só tomando um chazinho à noite desse vai resolver o problema. Gente, não vai. Tá? O ideal seria que à tarde já tivesse um estímulo, tá? Para GABA, e à noite também. Então a gente pode tomar esses chás aqui 2 vezes, tá? Escolhe uma passiflora, sei lá, no meio da tarde, ninguém vai tomar passiflora e vai dormir no frente do computador trabalhando. Isso não acontece, tá? Ele vai te acalmar, vai deixar você centrado, tudo, mas vai te preparar para o período noturno para você dormir. Então, escolhe 2 dessas ervas, vão rodiziando, tá? E tenta fazer isso 2 vezes ao dia, que é bem interessante. No chá noturno, eu sempre recomendo para meus pacientes a colocar um pouquinho de extrato de própolis, porque ele também ajuda a melhorar a qualidade do sono, além de ser excelente para a modulação da microbiota intestinal, tá? Então, aqui fica alguns exemplos para vocês, que é bem legal, tá? E, ao invés do chá noturno, quem não está afim de tomar chá ou preparar o chá, que está com preguiça, a gente pode usar o quê? As tinturas. As tinturas são extratos hidroalcoólicos de ervas, que eu falei para vocês. Então, vem igual tintura de própolis, um líquidozinho com conta-gota, e a gente pode utilizar só dissolvendo na água mesmo e tomando, para quem não está afim de preparar um chá, tá? Então, anis estrelado é muito legal porque ajuda na distensão abdominal, de repente ali você jantou, ficou um pouco, né, com uma distensão, ou jantou muito tarde, ou acabou saindo, comeu uma pizza, comeu alguma coisinha que, entendeu? Antes de dormir é legal vocês terem uma tintura de anis, colocar umas gotinhas na água, tá? Uma tintura, por exemplo, de cúrcuma com boldo, 50% de cada um, que a farmácia de manipulação faz, né? 50% boldo, 50% cúrcuma, excelente ação anti-inflamatória, ajuda na detoxificação hepática também, ou seja, ajuda a mandar as toxinas embora. O alcaçuz, excelente para modulação da inflamação, sou fã, tá? Então, não todos os dias, tá, gente? Vão fazendo rodiziamento. E uma tintura, por exemplo, com 20% de cada, tá? Que são as partes iguais. Melissa, camomila, maracujá e mulungu. Qualquer farmácia de manipulação faz isso. Excelente, relaxante ainda. De repente, um chá à tarde com esse estímulo de GABA e mais uma tintura dessas à noite ou vai rodiziando. Não façam a mesma estratégia sempre, todos os dias, porque não é legal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aí, para quem tem, gente, hipertireoidismo, fiquem só atentos com chás que são extremamente estimulantes. Chá mate, chá verde, matcha, né? Geralmente os que têm cafeína não são indicados, tá? Ou de uma maneira bem esporádica, tá? Porque realmente vai estimular uma pessoa que já está muito estimulada, com hipotireoidismo, a pessoa já está muito ligada, uma pessoa que nem consegue dormir direito, sempre com taquicardia, sempre com muita ansiedade. Então, a gente sempre tem que fazer coisas que acalmem a pessoa, né? E não que estimulem ela mais, até que ela fique equilibrada, que ela fique bem, e ela consiga fazer isso numa boa, tá? Agora, o uso do chá verde, né, do extrato de Camellia sinensis, ou o chá verde concentrado, que muita gente usa para estímulo de termogênese e tudo, todo mundo que tem disfunção tireoidiana tem só que ficar atento com a quantidade, principalmente quando é concentrado e principalmente quando é próximo da refeição, no caso, as primeiras 2 horas ali do dia, onde a gente acabou de colocar a medicação da tireoide, que geralmente é de manhã. Então, assim, espera pelo menos 2 horas para tomar esse chás, tá? Só para a gente garantir que não vai ter problema, né? Nenhum paciente meu nunca teve problema. Mas, assim, são pessoas conscientes, tá? Então, então não posso usar o matcha em pó num shot meu, meia hora depois que eu tomei a medicação da tireoide? Pode, mas o que eu falei para vocês? Nunca todos os dias,
tá? Vão rodiziando e tem muitas opções, tem muitas coisas legais aí para vocês usarem, mas respeitem sempre o jejum da medicação da tireoide. Não se pode tomar a medicação da tireoide agora, gente, 1 minuto depois, 10 minutos depois, tomar o shot, que são compostos bioativos que podem ter interação. Jejum da medicação da tireoide tem que ser respeitado, tá? A medicação da tireoide só se toma com água, nem café preto. Respeita o período de jejum que o médico pediu. Geralmente é meia hora, tem médicos que pedem 1 hora, respeitem o que o médico falar para vocês, tá bom? Não é o nutricionista que define esse tempo do jejum da medicação da tireoide, é um médico. E a gente vai trabalhar em cima disso, e eu sempre reforço, deixo claro nas minhas prescrições, respeitar o jejum da medicação da tireoide, tá? Para a gente começar com shot ou com chá e começar com o dia aí. Então, espero que vocês tenham gostado do material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Tiroideflix, tem muita coisa aí, ainda tem um tempinho para rever tudo. E anotem, assistam de novo, tá? Eu estou à disposição ali no meu e-mail para a gente tirar dúvida também, tá? Gente, muito, muito obrigada pelo carinho. Comam algo saudável por mim. E a gente se encontra aí nas mídias sociais ou em consulta online também, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Se cuidem, tá? Comam algo saudável por mim, gente. Beijo.